Revelado, milionário atende ligação errada às 2 da manhã e descobre surpreendente amor oculto. A chuva caía torrencialmente em São Paulo. Uma orquestra de pingos que batucava nas janelas do luxuoso apartamento de Rafael, um milionário de 35 anos, bem-sucedido no setor de tecnologia. Sozinho, cercado por paredes vazias e ornamentos caros, ele se sentia preso em uma rotina que, apesar do glamour, era insuportavelmente solitária. Sua mesa, repleta de prêmios e reconhecimento, não era acompanhada de risos ou abraços genuínos. A solidão era sua única companhia, enquanto seus amigos e familiares sempre o olhavam como uma máquina de fazer dinheiro, e não como um ser humano que anseia por conexão. Era mais de 2 da manhã quando seu celular tocou, quebrando o silêncio ensurdecedor. Olhando para a tela, não reconheceu o número, mas atendeu, quase por impulso. Do outro lado da linha, uma voz familiar e doce o fez paralisar. Era Luana, seu primeiro amor. Quase instintivamente, Rafael sentiu seu coração disparar, uma emoção que há muito não sentia. As memórias de risadas despreocupadas na escola e promessas ingênuas tomaram conta de sua mente. Uma conversa simples se transformou em uma viagem nostálgica que o arrastou de volta a um tempo em que as preocupações eram apenas notas baixas e corações partidos. Rafael? É você? A voz dela soou entrecortada, como se Luana também estivesse presa em lembranças. Eles trocaram palavras que pareciam reunir anos de distância. Luana compartilhava os desafios de ser professor em uma escola pública, onde seus alunos lutavam com problemas que Rafael nunca precisou enfrentar. Cada relato dela era como uma chacoalhada em sua consciência. Ele se lembrou de como sempre esteve preso nas redes do sucesso, enquanto muitas crianças desconheciam a esperança e a oportunidade. O que era uma conversa casual agora se tornava um ativador emocional, abrindo os olhos de Rafael para uma realidade que ele havia ignorado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela conversa fortaleceu algo dentro dele. Rafael compreendeu que a fama e a riqueza não eram sinônimos de felicidade. Motivado por essa nova visão, decidiu que precisava agir. Queria fazer algo significativo pela escola de Luana, transformar as vidas das crianças que antes pareciam invisíveis para ele. Mas os meses seguintes foram uma batalha interna. Sua família e amigos o viam como um traidor, questionando por que ele fazia isso. Para eles, a imagem do magnata era tudo. Então, um reencontro tenso se aproximava. Ele foi convidado para um evento beneficente na escola de Luana, onde se colocaria em frente à sua antiga comunidade. O nervosismo foi crescendo conforme o evento se aproximava, e Rafael não sabia o que esperar. No palco, tudo o que ele queria era transmitir sua nova visão. Com a voz trêmula, olhou para a plateia e reconheceu olhares céticos. Mas naquele momento, bastou ver Luana, e suas incertezas se dissiparam. Ele não podia mais voltar atrás. Ao concluir seu discurso, deixou a pergunta no ar, até onde estava disposto a ir para reconciliar seu passado e realizar mudanças significativas na vida de outros? A tensão pairou como um mistério no ar, e a resposta que buscava poderia mudar tudo. O silêncio após o discurso de Rafael parecia um eco de seus próprios pensamentos. A sala estava repleta, mas ele só via Luana. O olhar dela era um misto de expectativa e apreensão. Ele podia sentir o peso da fragilidade daquele momento. 2 minutos se passaram e, finalmente, alguém na plateia começou a aplaudir. 1, 2, depois todos. Um mar de palmas envolveu Rafael, mas o que ele mais desejava era a aprovação nos olhos de Luana. Quando a multidão se aquietou, ele respirou fundo e, para sua surpresa, uma onda de coragem tomou conta dele. Eu não quero ser apenas um espectador na vida de vocês. Quero ser parte dessa mudança! Exclamou, sua voz agora firme.
Estou comprometido em ajudar essa escola a transformar a realidade de cada um dos seus alunos. Os murmúrios na plateia começaram a crescer. Algumas pessoas pareciam satisfeitas com a promessa, outras ainda céticas. Mas Luana sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, e isso fez com que Rafael se sentisse invencível. Após a apresentação, as conversas se intensificaram. Mães, pais e professores se aproximaram dele, todos cheios de perguntas, esperanças e expectativas. Enquanto isso, Rafael sentiu uma nova energia brotando. Ele estava em uma nova missão, e ao lado de Luana, tudo parecia mais vibrante. Mas quando a noite se aproximava, Rafael encontrou Luana sentada sozinha em um canto da sala, olhando pela janela. Ele se aproximou, o coração trêmulo. Luana, eu gostaria de conversar mais sobre isso, disse, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ela virou-se lentamente, e ao ver o brilho em seus olhos, ele percebeu que ali estava seu antigo amor. Mas havia algo diferente. A vida moldara, e ele ainda estava tentando descobrir quem era. Você sabe que não será fácil, né? Ela perguntou, com um tom de seriedade que o fez estremecer. Mudar as coisas leva tempo, e você vai ter que enfrentar muitos desafios. Eu sei. Mas não posso mais ignorar tudo isso. Preciso fazer algo, não só por eles, mas por mim também, Rafael respondeu, com a sinceridade que sentia vibrar em seu peito. Eu quero ser parte dessa comunidade novamente. Luana olhou com um misto de esperança e dúvida. O que ela não sabia era que Rafael não buscava apenas redenção. Naquela noite, ele percebeu que também queria reencontrar o amor que eles um dia tiveram. Lembre-se, Rafael, os seus interesses vão entrar em conflito com as realidades de nossas vidas. O que você viveu aqui, as lutas, tudo isso é muito intenso. Você precisa estar preparado para isso, alertou, sua voz carregada de emoção. Ele assentiu. Sim, ele estava ciente. Mas a intensidade do seu desejo por mudança e conexão era maior do que qualquer resistência que pudesse encontrar. Enquanto a noite avançava, as conversas diminuíram e os convidados começaram a se dispersar. Rafael sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, começou a se formar uma aliança inesperada entre os dois. Mas e se os desafios se tornassem maiores do que eles mesmos podiam suportar? E se o passado deles, ainda não resolvido, aparecesse para complicar ainda mais as coisas? Quando Rafael finalmente saiu do evento, uma certeza tomou conta de seu espírito. Ele precisava se aprofundar nessa relação, mesmo que isso significasse arriscar seu status e suas convicções. A transformação que buscava seria cheia de obstáculos, mas ele estava disposto a enfrentar tudo, até mesmo os fantasmas de seu passado. Assim, a pergunta que pairava no ar era: conseguiria Rafael lidar com as complexidades do que sentia por Luana enquanto seguia em frente? E se isso significasse reavaliar tudo o que conhecia sobre amor e sacrifício? Rafael saiu do evento com o coração acelerado. As palavras de Luana ecoavam em sua mente como um mantra, e a mistura de emoções que sentia o fazia quase perder o equilíbrio. O frio da noite o envolvia, mas o calor do reencontro com Luana aquecia seu interior de uma forma que ele não esperava. A realidade da luta que tinha pela frente ainda não havia se instalado completamente, mas ele estava determinado. E algo dentro dele dizia que valia a pena correr o risco. Naquela manhã, Rafael acordou com o sol filtrando-se pela janela. Ele se espreguiçou, tentando afastar as lembranças da noite anterior. A determinação de não se deixar levar pela dúvida o impulsionou a levantar da cama e começar o dia. Era hora de colocar suas ideias em prática. A escola precisava de um novo projeto, e ele estava disposto a ser o pilar daquela mudança. Enquanto tomava café, o celular vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de Luana. Ele hesitou, sentindo frio na barriga. Com um toque nervoso, abriu a mensagem. Oi, Rafael. Podemos nos encontrar hoje para discutir algumas ideias? Sinto que sua presença faz toda a diferença. O sorriso que surgiu em seu rosto foi incontrolável. A resposta foi quase instantânea, e ele até ficou surpreso com a rapidez em que as palavras saíram, claro.
A que horas? Quando se encontraram no café da cidade, a tensão no ar era palpável. Ambos sabiam que o que estava em jogo transcendia a simples parceria para uma transformação na escola. Havia um sentimento oculto, uma chama que poderia se reacender com facilidade. Luana chegou primeiro, olhando para o menu com um semblante pensativo. Ao vê-lo, seus olhos brilharam, trazendo aquele sorriso familiar que tanto lhe aquecia. Bom dia, Rafael. Ela disse, tentando equilibrar a seriedade do momento com um toque de leveza. Estou animada para compartilhar minhas ideias. Enquanto conversavam, Rafael percebeu que Luana se importava profundamente com as crianças e a escola. Era uma paixão que ele também sentia, mas que se expandia em uma dimensão mais pessoal quando observava o brilho dela ao falar sobre os alunos. Os planos começaram a fluir, e eles discutiram desde aulas de reforço até atividades extracurriculares que poderiam transformar o ambiente escolar. Mas, à medida que a conversa se aprofundava, Rafael começou a notar mudanças sutis na expressão de Luana. A alegria e empolgação estavam lá, mas havia uma guerra silenciosa em seu olhar. Quando ele fez uma simples pergunta sobre o que ela esperava para a escola em 5 anos, ela hesitou. O silêncio entre os dois pulsava, e o café ao redor parecia desaparecer. Luana começou, a voz falhando. Eu realmente espero que a transformação aconteça. Mas, Rafael, e se você não estiver aqui para ver isso? Você tem planos, uma vida. Não pode se perder por causa de um sonho distante. Aquelas palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele nunca havia considerado que poderia precisar ir embora novamente. O medo se infiltrou em seus pensamentos, e, ao olhar nos olhos de Luana, percebeu que ela também estava lutando com a verdade de seus sentimentos. Eu estou aqui agora, ele disse, suas palavras soando mais como uma afirmação do que uma resposta. E não pretendo desistir tão fácil. Ela mordeu o lábio, o gesto carregado de emoções que ele não conseguia decifrar. Então, antes que ele pudesse dizer mais, o celular de Luana vibrou, quebrando o momento tenso. Ela olhou rapidamente para a tela e depois para Rafael, seu sorriso se desvanecendo. Desculpe, preciso atender isso, disse, falando em um tom que deixava claro que não queria encerrar a conversa, mas sabia que precisava. Enquanto Luana se afastava para atender a ligação, Rafael se viu imerso em questionamentos. O que aconteceria se ela não fosse a única? Se o passado realmente estivesse esperando para intervir? E se a mudança que ele tanto desejava viesse a um custo que ele ainda não conseguia perceber? Enquanto a voz de Luana ecoava na distância, Rafael sentiu que aquela seria uma reviravolta que ninguém esperava. Rafael observou Luana se afastar, o coração acelerado mesmo quando ela virou as costas. Ele admirou como seus cabelos caíam sobre os ombros, como se cada movimento dela deixasse um rastro de luz. Aquela ligação pode ter interrompido um momento crucial, mas ele não conseguia afastar a ideia de que havia algo importante pairando no ar. A tensão e a expectativa pulsavam ao redor dele como uma música inacabada. Enquanto esperava, Rafael pegou um guardanapo e começou a rabiscar. As ideias que brotavam de sua mente eram muitas, e ele queria dar forma a seus pensamentos antes que se evaporassem. O desejo de criar algo significativo para a escola, para as crianças, se misturava cada vez mais com a vontade de entender seu próprio coração em relação a Luana. O barulho de risadas ao fundo despertou Rafael de seu devaneio. Ele olhou ao redor e viu um grupo de amigos conversando animadamente. O clima era leve, e Rafael, em meio a isso, sentiu um aperto no peito ao lembrar que sua vida estava em um momento frágil. Misturando trabalho e sentimentos pessoais, ele se perdeu por um instante. Luana voltou, sua expressão agora mais tranquila, mas ainda se percebia uma inquietação em seus olhos. Desculpe a demora, disse, sentando-se de novo à mesa. Era a diretora da escola, algumas atualizações sobre o projeto. Rafael assentiu, mas a preocupação em sua voz estava lá. Ele hesitou por um momento, avaliando se deveria falar ou esperar. Luana, está tudo bem mesmo? Perguntou, sua voz baixa, mas repleta de cuidado. Ela olhou para ele, e suas feições suavizaram. Na verdade, respondeu, mas a maneira como olhou para o café,
como se estivesse esperando que ele falasse, fez Rafael perceber que havia algo mais. Você parece tensa, ele começou, mas ela o interrompeu. Olha, Rafael, eu não quero que... A frase trincou no ar, e ele percebeu o quanto as palavras dela estavam carregadas de significados. O silêncio crescia novamente entre eles. As vontades para seguir adiante, para misturar sua visão de futuro com a presença um do outro, pesavam desproporcionalmente. Ele queria puxar sua mão e dizer que estariam juntos nessa luta. Mas o que poderia dizer para convencê-la de que não iria embora novamente? O movimento no ambiente ao redor deles parecia se desacelerar, e a conversa dos outros se tornava um borrão. Apenas os dois contavam naquele instante crucial. Luana, se houver algo que esteja te impedindo, precisamos falar, ele finalmente declarou, seu tom sério. Porque a mudança começa aqui, e eu quero saber se você está comigo. Um frisson percorreu a mesa. O olhar dela se aprofundou, mais do que esperava. Eu estou, ela hesitou, a verdade escapando através dos seus olhos. Mas há tantas coisas em jogo, Rafael. Você não sabe o que vem. De repente, o celular de Luana vibrou novamente, uma interrupção pela qual Rafael não sabia se estava agradecido ou irritado. Ela olhou para a tela e sua expressão mudou drasticamente. É meu pai, eu preciso atender, disse, levantando-se abruptamente. O tom de urgência em sua voz disparou alarmes dentro de Rafael. Ele viu Luana se afastar mais uma vez, e seu coração martelou. Dessa vez, o que quer que estivesse acontecendo era sério. Ele se viu sozinho em um café cheio, e a sensação de inconsciência pairou. Com as ideias de reestruturação da escola se dissipando, Rafael se perguntou o que aconteceria a seguir. Qual seria o peso daquela ligação? Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela retornou. O semblante que seria destemido agora era pesado, como se o mundo tivesse caído sobre seus ombros. Rafael, eu preciso que você escute com atenção, sua voz estava baixa e tensa, como uma corda prestes a estourar. Sem saber o que a aguardava, ele sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E no fundo, ele sabia que esse era apenas o começo de um novo caminho. Uma revelação estava prestes a vir à tona, algo que poderia finalmente explicar todas as incertezas. Você pode sentir a intensidade do momento? Luana respirou fundo. E as palavras que sairiam de sua boca poderiam ser life-changing. Luana parecia hesitar, os lábios entreabertos como se as palavras se recusassem a sair. Rafael mal podia respirar, a expectativa crescendo entre eles como um balão prestes a estourar. O café, que ainda vibrava com risadas e conversas ao fundo, agora parecia um universo distante. Tudo girava em torno deles, dois corações prontos para desvelar segredos e medos em um momento crucial. O que aconteceu, Luana? Ele encorajou suavemente, um fio de preocupação em sua voz. O olhar dela o acertou como um golpe, misturando vulnerabilidade e força. É sobre meu pai, começou, seus olhos brilhando com um misto de lágrimas e determinação. Ele está enfrentando problemas de saúde. E o pior é que não sei como lidar com isso. As palavras estavam carregadas de dor e raízes profundas, e Rafael sentiu seu peito apertar. A novidade caiu sobre ele como um avalanche, arrastando todo o ar de seus pulmões. O que poderia fazer para ajudar? A imagem de Luana lutando contra um mar de incertezas estremeceu seu coração. Ele não poderia deixar que ela enfrentasse isso sozinha. Sinto muito, Luana. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Eu estou aqui para você. Vamos enfrentar isso juntos. O sorriso dela, mesmo pequeno e frágil, iluminou um canto da mesa. Ela parecia mais leve só por saber que não estava sozinha. Mas a tristeza ainda pairava no ar, e Rafael sabia que mais havia por trás da situação. Eu não quero que você se preocupe com isso, disse, olhando para ele com uma intensidade que quase o desarmou. Você tem seus próprios desafios. Seu projeto, seu futuro, não quero que minha bagunça estrague tudo. Luana, isso é importante para mim. Ele hesitou, a sinceridade em seus olhos refletindo o que realmente sentia. Não vou deixar que você carregue isso sozinha.
As palavras dela pairaram no ar, como se despencassem do céu. O mundo exterior se tornava um borrão, enquanto as verdades escondidas entre eles começavam a florescer. Veja, Rafael, eu quero abrir meu coração. Mas isso não é só uma questão do meu pai. Tem a ver com o que eu sinto. Rafael sentiu um frio na barriga. A sinceridade à sua frente era palpável. Aquele momento poderia ser a chave para tudo. A esperança misturava-se àquilo que sentia. Pode falar, Luana. Eu estou aqui. Não estou com medo. Ela respirou fundo novamente, seu olhar teimoso e profundo. Eu me preocupo muito com você. Não posso arriscar perder mais pessoas na minha vida. Meu coração já foi quebrado antes e eu não sei se estou pronta para isso. O que você sente por mim é real? A questão a cortou como uma faca. Rafael se viu diante dela, o peso da dúvida enraizado em sua própria alma. Não sabia se havia palavras suficientes para expressar os sentimentos que se aglomeravam dentro dele. Luana, ele hesitou, o coração batendo como um tambor, cada batida um lembrete do que estava em jogo. Nunca quis que você se sentisse assim. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ela mordeu os lábios, a ansiedade dançando em seus olhos. O silêncio se instalou novamente, como se o mundo estivesse esperando que a verdade finalmente se revelasse. Mas antes que pudessem desatar o nó que se formara no meio da conversa, o celular de Luana vibrou novamente, sacudindo a tensão. Ela olhou para a tela e a palidez tomou conta de seu rosto. Desculpe, preciso atender, pode ser o médico, ela disse, levantando-se. O desespero nas palavras a fazia parecer menor, mais vulnerável. Enquanto ela se afastava, Rafael ficou ali, o coração acelerado e as mãos tremendo. Ele sabia que a conversa ainda não tinha acabado. O que quer que a ligação revelasse poderia mudar tudo novamente. E com essa incerteza, ficou apenas a pergunta que ecoava em sua mente: até onde estariam dispostos a ir por amor, mesmo quando o futuro era tão incerto? O murmúrio da cafeteria se tornará um eco distante, uma maré de sons que desaparecia à medida que a tensão entre Rafael e Luana se intensificava. Enquanto ela se afastava, foi como se um pedaço dele a seguisse. O olhar preocupado que havia tomado conta de seu rosto denunciava mais do que palavras poderiam explicar. Rafael sabia que aquele momento, aquela conversa, era a virada que ambos tanto desejavam. Ele grudou os olhos no celular dela, o qual pulsava incontrolável em suas mãos trêmulas. O que ela estaria ouvindo? A imagem da figura do pai de Luana, forte e presente em sua vida, invadiu a mente de Rafael, e ele desejou, com todas as forças, que ela fosse brindada com boas notícias. Cada segundo que se arrastava parecia uma eternidade. Cabelos bagunçados, Luana se afastou para um canto, preocupada em garantir privacidade, embora os olhares curiosos dos frequentadores da cafeteria a seguissem. Rafael não podia deixar de imaginar o que ela estava sentindo, a sobrecarga emocional que pesava sobre seus ombros. O perfume dela ainda pairava no ar, uma mistura de ansiedade e esperança que parecia se confundir. Silêncio. Ao fundo, risos e conversas eram indulgentes, mas aqui, naquela bolha de incerteza, existia apenas a tensão. Depois de alguns minutos que se arrastaram como se fossem horas, Luana voltou, seu olhar agora carregado de uma nova tristeza. Rafael pôde sentir seu coração apertar mais uma vez. O médico vai fazer novas avaliações, mas a situação é grave. A voz dela estava embargada, e Rafael imediatamente se levantou, atraído por um instinto profundo de confortá-la. Ele vai precisar de cuidados constantes, e eu simplesmente não sei como fazer isso sozinha. Ela olhou para baixo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Rafael deu um passo à frente e pegou suas mãos. O calor dela radiava uma mistura de medo e vulnerabilidade. Não precisa ser sozinha. Eu vou te ajudar, ele disse. As palavras brotavam dele, sinceras e firmes, quase uma promessa. Podemos encarar isso juntos. Luana ergueu os olhos, e ele pôde ver uma centelha de esperança começar a brilhar. Mesmo assim, a preocupação não deixava seu rosto.
O fio da conexão que haviam começado a tecer esvaía-se em meio às sombras que agora ameaçavam seu futuro. E quanto ao seu projeto? Você tem tanto em jogo, começou ela, hesitante. O que é verdadeiramente importante? Rafael questionou, o olhar firme. Estar ao seu lado é tudo o que quero agora. Nada disso vale a pena se você não estiver bem. A intensidade no olhar dele fez seu coração acelerar. Luana mordeu o lábio, claramente lutando com seus próprios sentimentos. Rafael respirou fundo, decidido a dar um passo à frente. Eu sinto algo muito forte por você, Luana. E não vou deixar o medo nos prender. O seu pai merece saber que tem pessoas que se preocupam com ele. E você merece sentir que não está sozinha nessa. Um breve silêncio tomou conta da mesa antes de Luana murmurar quase em um sussurro, carregado de vulnerabilidade. E se eu não conseguir suportar? E se eu não for forte o suficiente? A pergunta ressoou como um eco de suas próprias inseguranças. Sentiu que era um divisor de águas. O que seria transformador para uma delas poderia ser devastador para outra, e isso a deixava receosa. Rafael se inclinou, aproximando-se. E se você puder? E se isso tudo for apenas o começo de algo que vai mudar tudo? O olhar dela se intensificou. A conexão estava lá, palpável. Mas o peso da realidade ainda os rodeava como uma neblina, obscura e sufocante. Com o celular dela em silêncio ao lado, algo em seu peito começou a se agitar novamente. Não era apenas a situação que colocava seus mundos em risco, mas também a possibilidade de uma nova vida, de um amor que poderia florescer em meio à dor. Eu prometo, Luana, estaremos juntos nessa. Rafael garantiu, sua voz soando grave e decidida. O coração deles pulsava em um ritmo frenético, enquanto as decisões a serem tomadas se tornavam mais claras. Igualmente assustadoras. Era mais do que um mero dilema entre o que era certo e o que poderia ser. Era uma questão de coragem. Mas enquanto ele buscava as palavras que poderia usar para confortar, outra mensagem inesperada vibrava no celular de Luana, interrompendo a leve esperança que começava a brotar entre eles. Ao ver a notificação, ela se paralisa novamente, o olhar a transbordar insegurança. Rafael sentiu um calafrio na espinha. O que foi? Perguntou, a urgência na voz denunciando sua preocupação. O que quer que fosse poderia mudar tudo novamente, e isso estava prestes a funcionar como um novo teste. Luana olhou para o celular, hesitante, com os dedos quase que tremendo sobre a tela. Rafael pôde sentir a onda de ansiedade vibrando no ar conforme o rosto dela se iluminava com uma mistura de terror e expectativa. O coração dele estava em um compasso acelerado, esperando que o próximo passo dela desvelasse a verdade sobre o que estavam enfrentando. É do hospital, disse Luana, a voz falhando. Eles estão chamando de novo. Rafael pegou um ar profundo, juntando sua força em um só impulso. Você precisa atender. Vamos descobrir o que está acontecendo. Estou aqui, Luana, não precisa ter medo. A jovem, com os olhos tão arregalados que pareciam quase úmidos, assentiu lentamente, apertando a mão dele antes de deslizar o dedo pela tela. A ligação se conectou instantaneamente, e a voz do médico do outro lado do telefone começou a falar. Cada palavra era um golpe de expectativa que fazia o estômago de Rafael se retorcer. Ele podia ver as emoções transbordando da expressão de Luana, uma mistura de esperança e desespero. Oi, doutor Helena, Luana começou, e as palavras seguintes foram como um sussurro muito baixo, quase inaudíveis, mas Rafael prestava atenção em cada sílaba. Ele sentiu um impulso quase desesperado de envolvê-la em um abraço, para que ela soubesse que não estava sozinha nessa batalha. Mas respeitou o espaço dela naquela ligação, focando em dar suporte enquanto sua mente trabalhava incessantemente, a pergunta sempre presente, o que realmente estava em jogo? O semblante de Luana começou a mudar. A princípio, havia alívio em seu olhar, mas logo foi substituído por uma sombra de preocupação intensa. Rafael sentiu um aperto no peito. Quando ela desligou, o silêncio ao redor parecia começar a sufocá-la. E então? Indagou ele, quase um murmurinho, mas carregado de urgência. O que ela disse?
O pai Luana suplicou para conseguir encontrar as palavras. Eles precisam fazer uma cirurgia de emergência. É a única forma de garantir que ele consiga passar por isso. Rafael mordeu o lábio, o cérebro funcionando rapidamente para articular uma resposta que pudesse dar conforto diante daquela tormenta. Então, precisamos nos preparar. Você não está sozinha. Luana fechou os olhos por um momento, batendo as pestanas como se a realidade estivesse a atingindo. Como eu vou fazer isso, Rafael? Estou com tanto medo. Ele encostou seu rosto perto do dela, sentindo a respiração entrecortada dela misturando-se à sua. Olhe nos meus olhos. Prometo que faremos tudo juntos. O seu pai vai sentir sua força, e vamos lutar por ele. E se não estivermos prontos? Se eu não conseguir ser forte o suficiente para ele? A dúvida ecoava na mente de Luana como um mantra. Ser forte não significa enfrentar isso sozinha. Às vezes, ser forte é aceitar que precisamos da ajuda de alguém. E eu estou aqui. Ao seu lado. Vamos descobrir isso juntos, tá? Os olhos dela brilhavam, e ele pôde ver uma pequena fagulha de esperança acender-se novamente. Luana respirou fundo, como se ainda estivesse tentando engolir a realidade. A cafeteria em torno deles parecia ir e vir, e aquele espaço parecia apertar enquanto o verdadeiro peso de suas vidas se acumulava. E quando ela finalmente olhou para ele e lhe agradeceu com um simples aceno, Rafael sentiu que uma barreira havia se quebrado entre eles. Ele se aproximou e segurou as mãos dela de novo, reforçando essa conexão, como se suas almas estivessem fundindo-se em um propósito comum. Mas antes que a conversa pudesse se desenvolver, mais uma vez o celular de Luana vibrou, cortando o momento como um raio. O rosto dela ficou branco instantaneamente, e Rafael percebeu que a notificação não era mais uma ligação, mas uma mensagem. A doutora Helena. Luana apenas murmurou, o olhar fixo na tela. Ele prendeu a respiração. Aquilo poderia ser mais um teste inesperado para enfrentar ou uma revelação que mudaria o rumo da história deles. O corpo inteiro de Luana tremia, e Rafael soube que não deveria deixá-la enfrentar isso sozinha. O que há de tão urgente? Ele perguntou, o medo em seu tom completamente horripilante. O que estaria por trás daquela mensagem? O futuro dela e de Rafaela dependia daquela resposta, e a ansiedade tomou conta como uma onda imensa, pronta para engoli-los. O coração de Luana parecia querer saltar do peito. A tela do celular brilhava intensamente em seu rosto pálido, como se estivesse iluminando um caminho para um destino incerto. Rafael se inclinou mais perto, tentando decifrar a expressão dela. Ele sabia que aquela mensagem poderia trazer um turbilhão de sentimentos. Ela disse que tem uma atualização sobre o estado do meu pai, mas Luana hesitou, os lábios tremendo. Ela não pode dar detalhes por mensagem, é urgente que eu vá ao hospital. Rafael sentiu um nó na garganta. O que era tão importante que não podia ser dito por palavras digitadas? Então precisamos ir agora. Ele se levantou, puxando-a pelo braço. Vamos! Ele começou a andar, puxando Luana junto. A cafeteria ficou para trás, um mero pano de fundo na tempestade que se formava em suas vidas. O trajeto até o hospital parecia interminável. O céu escuro parecia refletir a nuvem de medo que pairava sobre eles. Luana caminhava em silêncio, absorvedora em seus pensamentos. Rafael a observava, seus olhos fixos à frente, como se estivesse tentando visualizar o que a aguardava. Os carros passavam, alguns buzinando, mas o mundo ao redor deles parecia distante. Era como se estivessem imersos em um mar de trevas, e eles eram os únicos lutadores tentando alcançar a luz. Finalmente, chegaram ao hospital. A recepção estava vazia, exceto por uma enfermeira organizada e concentrada em seus papéis. O olhar de Luana se iluminou com um fio de esperança, mas logo oscilou ao sentir a gravidade da situação. Luana! A enfermeira chamou, fazendo com que o coração dela quase parasse. A doutora Helena está te esperando. Ela respirou fundo, olhando para Rafael, buscando segurança nos olhos dele. Ele assentiu e a encorajou. Vai dar tudo certo. Estou aqui. Tomando coragem, Luana seguiu pela porta,
com Rafael logo atrás. O corredor do hospital cheirava a desinfetante, aquela mistura de coisas que havia se tornado conhecida para eles nos últimos dias. As luzes brancas e frias iluminavam a passagem, mas o ambiente era assombroso. A porta do escritório da doutora Helena se abriu. A médica, com seu jaleco branco e expressão séria, olhou diretamente nos olhos de Luana. O silêncio entre eles estava carregado, e a jovem sentia a pressão do mundo sobre seus ombros. Obrigada por virem tão rápido, disse a doutora Helena, gesticulando para que se sentassem. Eu tenho informações críticas sobre a cirurgia do seu pai. O que ela diria? O que poderia ser tão importante? Luana segurava a mão de Rafael com força, como se encontrar apoio na presença dele a fizesse resistir. Cada segundo se arrastava, como se o tempo tivesse parado naquele momento. Os batimentos do seu coração faziam eco no silêncio tenso do salão. A cirurgia é complexa, e as chances, doutora Helena começou, antes de ser interrompida por um toque de emergência que fez o celular de Luana vibrar novamente, quebrando a concentração. O olhar da doutora Helena piscou para a mensagem e depois de volta para Luana. Você terá que decidir rapidamente. A situação do seu pai é grave, mas eu preciso saber como proceder o mais rápido possível. Luana olhou para Rafael, o desespero tomando conta dela. O que eu faço? O que essa mensagem pode significar? Seu tom era quase suplicante. A quantidade de escolhas que se abria diante dela a aturdia. O que poderia ser tão urgente na mensagem que receberá? Rafael sentiu seu coração acelerar, percebendo que a cura do pai de Luana não era a única batalha que estavam prestes a enfrentar. Ela estava em uma encruzilhada, e o destino deles estava prestes a mergulhar no desconhecido. Luana ele tocou gentilmente em seu braço, esperando que enxergasse a força que ainda existia. Você não precisa decidir isso sozinha. Ela olhou para ele, a incerteza em seu olhar. O mundo parecia capaz de desabar a qualquer momento, e a verdade era que eles precisavam estar prontos para qualquer coisa que viesse a seguir. E então, com a mente girando em mil direções, Luana decidiu abrir a mensagem. A tela se iluminou, e Rafael prendeu a respiração. A mensagem poderia mudar tudo novamente. O que estaria esperando por ela? Luana olhou para a tela do celular com o coração acelerado. As palavras se desdobravam em sua mente enquanto tentava processar o que estava vendo. Precisamos conversar. É sobre seu pai. Estou no hospital. A mensagem era de Ana, sua melhor amiga, mas a urgência nas palavras não deixava margem para dúvidas sobre a gravidade da situação. O que a Ana sabe que eu não sei? Sussurrou Luana, seu olhar perdido. Rafael se inclinou mais próximo, tentando absorver o turbilhão que a consumia. Calma, Luana. Vamos até a Ana. Precisamos entender isso. Rafael falou com firmeza, mas seus olhos estavam tão preocupados quanto os dela. Ele sabia que a confiança que ela depositava nele estava sendo testada. Doutora Helena observava, impaciente com a hesitação. O silêncio se estendeu, pesado, enquanto Luana decidia seu próximo passo. Rafael segurou a mão dela, fortalecendo ela entre eles. Ele sabia que a juventude e a coragem precisavam prevalecer. Finalmente, Luana respirou fundo. Vamos, preciso entender o que está acontecendo. Ela se afastou da mesa, quase correndo pelo corredor como se fugisse de uma sombra atrás de si. Rafael a seguiu, prontos para enfrentar o que quer que estivesse esperando do outro lado. O pavor misturava-se com uma centelha de esperança. Ana sempre a apoiara, talvez a inesperada mensagem ainda trazesse uma boa nova. Quando chegaram à ala de internações, Luana estava aflita. Uma enfermeira, ao avistar o desespero em seus olhos, perguntou se estava tudo bem. Luana não conseguiu responder e apressou-se em direção à sala onde Ana havia dito que estaria. Os passos dela ecoavam no corredor, enquanto Rafael a acompanhava de perto. O coração de Luana disparou ao alcançar a porta. A luz dentro do quarto piscava intermitentemente e a voz de Ana, familiar mas embargada, ecoava com uma intensa preocupação. Ao abrir a porta, a imagem a atingiu como um soco no estômago. Ana estava ajoelhada no chão,
segurando a mão de um homem que não era seu pai. Era Felipe, o irmão mais novo de Luana, e ele estava inconsciente. O que aconteceu? Luana gritou, já pronta para correr até ele, mas Rafael a segurou pelo braço. Não, não agora. Ana levantou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Luana! A voz da amiga soava trêmula. O que aconteceu com o Felipe? O que você está fazendo aqui? Luana estava em estado de choque. Ele desmaiou. Os médicos ainda não sabem o que houve. Antes de desmaiar, ele falou de você e do seu pai. Ele estava se sentindo culpado por tudo isso. A expressão de Ana era de pura dor. Um turbilhão de sentimentos se misturou na cabeça de Luana, angústia, confusão, acima de tudo, uma culpa pesada. Ela sentia que o universo todo estava desmoronando. Seu pai, seu irmão. O que mais poderia acontecer? Eu preciso ficar com ele. Luana decidiu, mas novamente ouviu a voz de Rafael cortando o ar, cheia de segurança. Vamos juntos, Luana. Estamos nisso juntos. Ele a puxou suavemente para mais perto de Felipe. Luana estava em uma encruzilhada novamente. Não havia como escapar agora. Era preciso ser forte não apenas para o pai, mas também para o irmão. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se conectar. As dúvidas escuras se tornavam mais tangíveis, e a necessidade de agir aquecia seu coração. Ela segurou a mão de Felipe, buscando um sinal dele. Tudo ao redor parecia dilacerante, mas precisava de respostas e de coragem. A mensagem de Ana estava na sua mente. Sabia que as decisões que tomaria a partir daquele momento poderiam mudar tudo. E então, um dos médicos entrou no quarto. O olhar no seu rosto era sério, e Luana sentiu mais uma onda de temor. Ele se aproximou, e as palavras que estavam prestes a sair de sua boca poderiam ser a última luz de esperança em toda aquela escuridão. Precisamos falar urgentemente sobre seu irmão. A tensão aumentou no ar e Luana sentiu o coração parar. Que revelações estavam prestes a ser feitas? Que novos desafios estariam à frente? O médico olhou nos olhos de Luana, sua expressão grave. Em um instante, o mundo ao redor dela ficou em silêncio. Precisamos discutir a situação do seu irmão, disse ele, seu tom sério fazendo o coração dela acelerar. Rafael, ao seu lado, apertou levemente sua mão, um gesto silencioso de apoio no meio do caos. O que aconteceu com ele? Luana perguntou, sua voz quase um sussurro. A preocupação era palpável, e ela sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele desmaiou devido a uma forte arritmia, começou o médico. Fizemos os exames e estamos monitorando. Ele está estabilizado, mas precisamos agir rapidamente. Pode ser necessária uma intervenção, e quanto mais cedo formos informados, melhores serão as chances de recuperação. O sentimento de desespero começou a invadir Luana. Sua mente girava com medo e incertezas. E como posso ajudar? O que eu posso fazer? Indagou, a urgência em suas palavras misturada com uma necessidade desesperada de controle. Rafael, percebendo a tempestade interna dela, falou com firmeza. O que ele precisa, Luana, é de você ao seu lado. Você é a força dele agora. O que precisamos fazer é nos preparar para tudo isso juntos. Estamos nessa juntos, lembre-se disso. Luana assentiu, respirando fundo. Era difícil encontrar clareza em meio a tantas emoções desfavoráveis, mas a voz de Rafael ressoava em sua mente, trazendo conforto. O que você mais precisa é ter calma e estar presente. Se precisarmos fazer algo, vamos fazer, mas agora precisamos focar no atendimento do Felipe, explicou o médico, quebrando o peso do silêncio. Assim que ele se estabilizar, podemos discutir o que vamos fazer a seguir. O coração de Luana pulsava forte, mas, por dentro, um fio de esperança começava a se formar. Ela se virou para Rafael, seus olhos cheios de gratidão e temor. O mundo poderia ser um lugar hostil, mas naquele instante, ela viu uma luz ao seu lado. Ele estava ali, inabalável, e parecia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade.
Depois de algumas horas tensas de esperar, Luana se sentou ao lado de Felipe, segurando sua mão, enquanto Rafael ficava próximo, também vigilante. Os batimentos do coração de seu irmão eram um lembrete constante de que a vida pulsava, mas que ainda era frágil. Você vai ficar bem, Felipe? Estamos aqui com você, murmurou Luana, a voz embargada, mas cheia de amor e determinação. O tempo parecia parar enquanto ela se lembrava de todas as memórias que compartilharam, e como ele sempre foi seu protetor, mesmo que mais novo. Rafael observou Luana, admirando a força dela em meio ao tumulto. Nunca imaginou que um simples reencontro poderia causar tanta mudança. Ele sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Finalmente, o médico entrou novamente, e não parecia tão sério como antes. Havia um brilho de esperança em seu olhar. Felipe está reagindo bem ao tratamento e queremos realizar alguns exames adicionais. Mas estamos otimistas. A condição dele deverá melhorar com o tempo e o tratamento adequado. Uma onda de alívio varreu Luana, e ela sentiu os músculos relaxarem levemente. Apesar dos desafios que viriam, naquele momento, algo precioso havia sido resgatado, a fé. Era uma pequena vitória, mas era um início. Obrigada, doutor, disse ela, as lágrimas finalmente escapando, mas agora de felicidade e alívio. Rafael sorriu, inspirando fundo enquanto a tensão se dissipava. Estamos juntos, Luana. Isso é só o começo. Ele a abraçou, não como um simples gesto de conforto, mas como uma promessa de que eles enfrentariam a vida de mãos dadas, prontos para lutar pelo que era importante. Os dias que se seguiram foram desafiadores, mas repletos de amor e união. Luana e Rafael se tornaram uma força indomável, lado a lado, enfrentando não apenas a recuperação de Felipe, mas também suas próprias inseguranças e medos. O vínculo deles se fortaleceu, solidificando a verdadeira essência de seus sentimentos. Finalmente, em um dia ensolarado, com Felipe recebendo alta, Luana se virou para Rafael, os olhos brilhando. Obrigada por estar ao meu lado. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Rafael sorriu, pegando a mão dela. E não há lugar onde eu prefiro estar. Nossa história não é apenas sobre o passado que temos, mas sobre o futuro que podemos construir juntos. Nesse momento, Luana percebeu que, embora o caminho à frente ainda possa ser complicado, eles não precisariam enfrentar sozinhos. O amor se tornaria a força que impulsionaria ambos a novos horizontes. E assim, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao fundo, eles sentiram a leveza de um novo começo, cheios de esperança. A vida estava apenas começando. Agora, não se esqueça, se você amou essa história emocionante, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.